Por favor, dê-me fé. Esta é uma oração muito comum e ordinária com a qual a maioria dos cristãos está familiarizada. Porque a maioria dos cristãos sabe que esta é uma oração que quase todos oram. No entanto, porque eles oram pela fé antes de entender por que estão pedindo por ela, mesmo se Deus concedesse fé quando já tem a confiança e a habilidade para recebê-la e nutri-la em seu espírito e protegê-la em seu coração. A maioria das pessoas provavelmente diria, se Deus me conceder isso, então poderei fazer, mas provavelmente já sabem que seria ineficaz. Porque frequentaram a igreja, mas ainda assim não conseguiram manter e desperdiçaram inúmeras vezes sua própria fé. Aqueles que não consertaram o celeiro mesmo depois de perder o gado consideram a fé como algo que podem comprar em uma loja. Quando se sentem carentes e necessitados, vão a Deus e o incomodam para que lhes forneça o que precisam. No entanto, mesmo que Deus lhes concedesse fé, isso seria insignificante. Isso ocorre porque a condição do destinatário é como despejar água em uma panela sem fundo. Isso ocorre porque o estado do receptor é como despejar água em um balde furado. Além disso, mesmo que cada pessoa já possua fé, há muitos casos em que a consideram inexistente, portanto, pouco podemos fazer a respeito até que a descubram por si mesmos. Isso ocorre porque suas mentes dependem inteiramente de seus pensamentos, emoções, conhecimento, posses, sentimentos e experiências, bem como de seus medos e preocupações, fazendo com que vivam esquecendo de sua fé. Claro, entre eles, tenho visto muitas pessoas orarem, por favor, faça-me perceber que tenho fé, então nem consigo entender onde erraram. De qualquer forma, porque pedimos fé, que pode ser plantada simplesmente ouvindo-a e nutrindo-a. As pessoas estão se tornando mais preguiçosas e consideram natural pedir aos outros que façam isso por mim, frequentemente fazendo o mínimo esforço e então se enganando, exagerando como se tivessem feito o melhor. O mesmo acontece com a sua fé. Mesmo que tenham ouvido o Evangelho, não tentam acreditar nele, não o consideram um tesouro no campo, não tentam segurá-lo e protegê-lo, e não fazem nenhum esforço para combater e resistir às coisas más, ainda assim dizem, fiz o meu melhor porque vou à igreja todos os domingos. Por outro lado, qual é a atitude deles em relação às coisas mundanas? Significa o desejo por dinheiro, status e poder. Representam uma vida triste dedicada a tais objetivos. Eles tentam preservar o que possuem e o que sabem com um pequeno orgulho, e simplesmente descartam sua fé e a palavra ao vento. Apesar de a fé não ser um posto de gasolina, muitas pessoas acreditam que Deus a reabastecerá quando sua fé enfraquecer. Isso me deixa tonto só de pensar em tais indivíduos. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. 1 João 4:16. No entanto, porque pedem fé. Tentar acreditar em Deus, na palavra e no Senhor? O versículo que vimos anteriormente é uma frase frequentemente citada ao falar sobre a fé, mas de acordo com este versículo, não deveria ser assim. Porque eles conheciam e acreditavam no amor de Deus, que é o começo da fé, e como cristãos, independentemente da quantidade, deveriam ter começado sua jornada espiritual conhecendo o amor de Deus e mantendo a fé como se fosse sua vida. É por isso que sempre é difícil entender por que de repente pedem fé como se nunca tivessem tido. A oração por favor, faça-me consciente do amor de Deus é uma oração que pode ser encontrada frequentemente em qualquer lugar, e também é uma oração muito séria. Então, o que devemos fazer então? Você também pode entender como crenças comuns e orgulho no mundo. É algo a ser protegido, e quando você pensa nisso em termos de sua família, talvez faça mais sentido. Portanto, o que devemos fazer não é orar por fé do nada, mas entender o quão séria é a oração por favor, me dê fé. No entanto, a razão pela qual eles não têm outra opção senão pedir fé é porque a ordem de sua vida espiritual está errada.
Se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10:9. Qualquer pessoa que ouça o Evangelho pela primeira vez deve primeiro conhecer e crer no amor de Deus. Depois disso, devem aceitá-lo e confessar o Senhor como seu Salvador. Foi neste momento que o Espírito Santo veio quando Cornélio convidou Pedro à sua casa para ouvir a palavra. A fé aqui significa uma crença firme e inabalável de que estou morto e o Senhor vive dentro de mim, não algo que pode ser alcançado ouvindo e esquecendo os sermões comuns da igreja. No entanto, apesar disso, a maioria das pessoas frequenta a igreja e, a partir daí, sua vida religiosa começou com o primeiro botão mal ajustado, acreditando que tem fé ao ouvir sermões feitos pela sabedoria humana, teologia e o conhecimento e informações derivadas deles. Como resultado, sua fé atingiu um estado muito fraco nos dias de hoje. Ele também disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16:15-16. Em seguida, você recebe o batismo e, em seguida, recebe o Espírito Santo. No entanto, as igrejas coreanas que afirmam que você recebe automaticamente o Espírito Santo quando é batizado estão erradas a partir deste ponto. A Bíblia registra o novo nascimento por meio da água e do Espírito, o que se refere a receber o Espírito Santo por meio do batismo, imposição de mãos ou a palavra. Como resultado, aqueles que creem falarão em línguas como evidência, da mesma forma que fizeram Paulo, Pedro e Felipe. Ele disse: creia no Senhor Jesus e você e sua casa serão salvos. Atos 16:31. A mensagem final sobre a fé é que o Senhor nos disse para crer. Ele não nos disse para pedir fé, esperando que Ele a dê. Em vez disso, Ele nos instrui a crer. No entanto, pastores religiosos, legalistas e doutrinários que lideram os crentes da igreja oram pela fé ao longo de suas vidas. Mais uma vez, não tenha a concepção equivocada de que você pode receber a fé quando Deus a dá. Primeiramente, você deve ouvi-la, acreditar nela e receber Jesus como seu Senhor. Depois disso, você deve considerá-la como sua vida e guardá-la, e então prosseguir para se tornar um crente verdadeiramente bíblico por meio do batismo e da recepção do Espírito Santo. O que deve ser entendido claramente é que não há palavras, comandos ou instruções na Bíblia para buscar ou orar pela fé. Buscar a fé não significa dizer por favor tio. Como mencionado em outro vídeo, não se trata do crente exigir audaciosamente de Deus, não é implorar. Por que qualificação? Como filhos de Deus, pela fé, como filhos do Rei, sobre o alicerce da fé, no nome de Jesus, para continuar a obra que o Senhor fez, para a glória de Deus, busque. Exija de Deus com ousadia. É como quando você era criança e fazia várias solicitações aos seus pais, fazendo birra. Então, por que não chamá-lo de pai e considerar fazer pedidos a ele? Deus é divino, mas é necessário se aproximar com santidade religiosa e comportamento cuidadoso. Deus não deseja que seus filhos mantenham uma distância e o abordem de maneira formal e abstrata. Sinta-se à vontade para fazer seus pedidos. Tais pedidos exigem um certo nível de intimidade entre pais e filhos, por isso pense cuidadosamente sobre o tipo de relacionamento que você tem com Deus neste momento. Seja Ele como um pai ou como uma presença divina distante. Mesmo não consigo sentir a Deus, parece que Ele não me ama, revela a vontade de Deus é uma oração fervorosa que as pessoas sem fé fazem ao longo de suas vidas. Mas a razão para isso é que, para eles, Deus parece uma divindade mítica sem conexão com eles, e através da oração, buscam fazer uma confissão. Sob essas circunstâncias, pessoas sem fé oram e fazem pedidos, mas não esperam receber o que pedem. Eles vão à igreja, mas nunca acreditaram que receberam através da fé. Mesmo que eu esteja carente neste momento, mesmo que eu esteja com dor, confesso que não careço de nada. Mesmo que eu rasteje de joelhos e tropece no caminho,
Eles nunca fizeram tal confissão: Senhor, obrigado, eu já estou curado. Então, pelo que eles oram a esse respeito? Fé? Embora seja natural pedir leite porque não podem comer alimentos sólidos, vale a pena considerar se esta é a abordagem correta. É uma ilustração apresentada em uma revista de digestão cristã de várias décadas atrás. A imagem retrata pessoas de todas as idades, desde bebês até idosos, chorando em seus berços em busca de leite. A ilustração mostra Deus suando enquanto Ele lhes fornece leite, e suas palavras dizem: por que vocês não estão crescendo? É porque a palavra carece de poder e autoridade, ou é porque a tua fé é insuficiente? A resposta já está determinada. Está certo pedir a Deus que te dê fé quando Ele não a deu apenas a você, ou é melhor conhecer adequadamente o amor de Deus e decidir acreditar por si mesmo? Deves julgar por ti mesmo. Devemos abandonar a atitude de mendigo que aprendemos no mundo. A fé não é algo que possa ser alcançado dessa forma. Não devemos esquecer que lutar e superar é o que quem tem fé deve fazer. Acima de tudo, porque somos pessoas que acreditam e vivem com o Espírito Santo, devemos ser pessoas que vivem uma vida muito mais excelente do que qualquer outra registrada na Bíblia. Não devemos nos perder no Antigo Testamento e na lei e tentar imitar a fé do povo do Antigo Testamento como se fosse grande. Espero que você decida se tornar um crente. Depende de você viver toda a sua vida como um bebedor de leite ou como um comedor de alimentos sólidos. Já que o Senhor disse que tudo está consumado na cruz, nada nos falta. Você acredita nisso? Então, antes de pedir fé, preciso deixar claro se tenho a fé mais básica. Não é uma oração bíblica pedir algo porque não há nada. Há pessoas que insistem que você deve pedir porque disseram que Deus lhe daria se você pedisse, mas deixei isso claro antes. A fé começa com o conhecimento e a crença no amor de Deus, e todos são responsáveis por protegê-lo. Conhecer e acreditar no amor de Deus é o início da fé, mas eles não sabem disso claramente e só vão à igreja, por isso pedem fé constantemente. Uma pergunta final. De qualquer forma, por que precisamos de fé? Para satisfazer a luxúria mundana? Tentando acreditar em Deus? Ou é porque quero continuar o que o Senhor fez? Espero que, ao assistir a este vídeo hoje, você seja capaz de responder claramente por que tem buscado a fé todo esse tempo.